Este episódio é um oferecimento de Buzz Monitor, a plataforma mais completa e flexível para social media e atendimento multicanal. O matemático Alan Turing é muito conhecido pela sua importante contribuição liderando a equipe que decifrou a máquina Enigma na Segunda Guerra Mundial. Suas contribuições para a ciência, no entanto, vão muito além. Turing é considerado o pai da ciência da computação e da inteligência artificial, mas foi filósofo e teorizou sobre biologia e química, com acertos. Seu artigo, em 1936, tinha argumentos matemáticos e detalhava projetos que levaram ao desenvolvimento do primeiro computador. Você está ouvindo Stranger Topics, podcast de entrevistas e debates sobre tecnologia, inovação, startups e inteligência contemporânea. Hoje conversamos com Jairson Vitorino, da eLife, e Guilherme Rios, sócio fundador da SA365. Jairson é empreendedor nato e, antes mesmo da conclusão do seu doutorado em inteligência artificial, criou novos negócios, sempre unindo criatividade e tecnologia. Em 2004, fundou a eLife, hoje um grupo de empresas de marketing digital que nasceu no Brasil e se expande pelo mundo. Gui Rios é sócio-diretor da SA365, agência da eLife Group, que gerencia a presença digital de marcas como AstraZeneca, Royal Canin, Uber e Kia Motors. É o nome à frente de uma das agências que mais cresce no Brasil e em Portugal. Jairson, como você se apresenta? Jairson Vitorino, fundador da eLife, curioso em inteligência artificial, dediquei aí 20 anos, desde 90, 20 anos? 30 anos, desde 94, estudando IA e empresário. Gui, como você se apresenta? Eu sou Gui Rios, sou diretor executivo e um dos fundadores da SA365, uma agência que faz parte do grupo eLife. Acho que igualmente curioso, nerd, e falar sobre esse assunto é bem interessante porque chegou a hora da criatividade abraçar de verdade os nerds, né? E aí eu fico muito empolgado com isso. Por que os avanços da inteligência artificial despertam tanto fascínio e tanto ruído? Olha, eu acho que a IA vem sendo discutida já há quase 80 anos, né? Os primeiros livros que surgiram de ficção já datam aí de 1930, 1920. Tem uma peça de teatro, inclusive, tcheca, que cunhou esse termo robô, né? Robot, ainda do início do século XX. E aí veio o Alan Turing com a história da Segunda Guerra Mundial, com a máquina de Turing, o teste de Turing, e houve uma primeira leva de entusiasmo nos anos 50, 60, quando se pensava que rapidamente iria se resolver o problema da interpretação, ou da inteligência e da interpretação da linguagem, como nós falamos, né, a linguagem natural, pelas máquinas. E em seguida, né, a esse entusiasmo houve uma certa decepção, porque as promessas não foram cumpridas e houve um grande inverno, a gente chama do inverno da inteligência artificial entre os anos 60 e 80. Mas eu acho que essas coisas sempre fascinaram a humanidade. Se você for lá atrás, mesmo da Idade Média, já se tem contos de autômatos, né? Já tem contos de fantasia falando de autômatos, do Mechanical Turkey, que é uma lenda da Idade Média, que era uma máquina que jogava xadrez, mas na verdade era uma pessoa que estava dentro de uma caixa jogando, movendo as peças. Então eu acho que esse fascínio ele existe talvez desde que a filosofia existe, né? Vai lá para os gregos. E eu acho que agora, finalmente, no século XXI, né, nos últimos 10 anos, a gente tem visto, de fato, a expectativa se realizar, né? 100 anos depois de trabalho, de teses e de ciência, né, hard science, dos dois lados do Atlântico,
e na Ásia, né, a gente vem coroar aí com a primeira máquina que aparentemente passa no teste de Turing. E se eu puder complementar um pouco a fala do Jailson, eu acho que tem também essa questão de essas iniciativas novas, como, por exemplo, né, o ChatGPT, eles trazem a tal da inteligência artificial generativa, né, que ela é capaz de criar coisas e com isso se assemelhar muito a uma criatividade, né, a uma linguagem um pouco mais natural. Eu tenho 2 exemplos em casa que trabalham com a inteligência artificial e ela evoluindo há muito tempo, que vem da indústria aeroespacial, né? Então, meu pai, lá na década de 60, nesse ato que o Jailson comentou, estava trabalhando a questão de órbita de satélites, utilizando, sim, inteligência artificial, né? Meu irmão mais velho, ele trabalha com a parte de inteligência artificial dos aviões. Mas essa é uma parte meio invisível, né? E que talvez não gere tanto essa fantasia, né, em nós humanos como você chegar para um bot, né, como um chat da vida, perguntar alguma coisa e ele dá uma resposta inédita e relevante, né? Então, eu entendo que talvez parte desse ruído aconteça porque a gente não acompanhou um desenvolvimento que ele existia, mas que ele estava muito restrito, né, a algumas indústrias específicas. E como qualquer coisa que gera buzz, e a gente tem gerado um buzz muito grande em volta disso, você tem também os oportunistas que chamam o que a gente brinca, né, de um conjunto de if-then, né, que é um conjunto de se, então, de inteligência artificial e que não necessariamente tem uma base tão relevante por trás. O que surpreendeu nessas tecnologias? A IA ou a linguagem natural do ChatGPT? O ChatGPT surpreendeu pela robustez, eu diria, né? Porque existem muitos chatbots, a nossa própria empresa desenvolve chatbots, muitas outras startups no mundo desenvolvem os chatbots, mas sempre num domínio específico, ou seja, eu vou falar de cartão de crédito, eu vou falar de mamíferos tropicais, eu vou falar de um domínio específico. E aí eu conseguia, de fato, cobrir esse domínio com uma certa robustez. O ChatGPT, ele trabalha com um domínio quase que de todo o conhecimento humano até 2021. E ele consegue, além de representar esse domínio, né, de forma interna, e gerar, né, respostas e gerar textos sobre esses domínios, sobre qualquer tema a princípio do conhecimento humano, ele também consegue fazer inferências, ou seja, o famoso alfa implica beta, né? Se chover amanhã, significa que a rua estará molhada. Então, se você perguntar ao ChatGPT, fizer perguntas que exijam também a concatenação de fatos, né, a inferência e uma conclusão, ele também consegue fazer. Na documentação do ChatGPT, ele coloca que tem 175 bilhões, né, bilhões de parâmetros que são ajustados durante o treinamento, durante a fase de treinamento, e isso de fato só foi possível pela capacidade de hardware que a gente chegou, né, agora no século XXI, a rapidez do hardware, as técnicas de distribuição de processamento, e eu acho que o capital que ele levantou há 5, 6 anos atrás. Gui, linguagem natural ou a inteligência do ChatGPT? Exato, e eu acho que surpreende mais do que a linguagem natural, porque essa a gente já
já percebia há algum tempo essa capacidade generativa, né? Então, que foi exatamente o que o Jailson pontuou aqui. É isso que encanta, essa capacidade de concatenar informações, em aferir novas informações e de entender comandos, às vezes até incompletos, né? Às vezes você dá um comando muito simples e o ChatGPT ele consegue trazer algumas informações para a gente que são muito completas, né? Então acho que essa capacidade generativa que ela é interessante e é legal ver, né, essa capacidade de computação, porque qualquer inteligência ela precisa passar, seja ela artificial ou não, ela precisa passar por um período de aprendizado para conseguir fazer essas aferições. E hoje a gente consegue acelerar tanto esse período de aprendizado dessas inteligências, como a gente consegue acelerar a maneira como ela afere e interpreta as coisas os comandos que a gente dá para ela, que eu acho que é bem típico. Quem já brincou, quem não brincou ainda, eu recomendo que entre e faça algumas perguntas para o ChatGPT e tente ir além, né? Porque dá para fazer muita coisa, dá para você pedir para ele revisar um texto, como dá para você pedir para ele eventualmente gerar um código para você e ele vai te perguntar, mas em que linguagem você quer esse código? Então esse tipo de coisa é muito interessante. A última brincadeira que fiz com ele, o chat falou que não passou no teste de Turing. Ah, que engraçado. Bom, o teste de Turing, só para o nosso ouvinte que não está acostumado com os termos da inteligência artificial, o teste de Turing se resume a ter dois computadores, né? Na verdade, um deles está sendo dirigido por um usuário escondido e tem um outro usuário que é o tester, né, que é o testador, que vai falar com um chatbot, que a princípio é igual, mas que dá respostas diferentes, porque um é uma inteligência artificial, o outro é o ser humano. Se o testador não conseguir discernir quem é quem, ele passa no teste de Turing. Eu acredito que a maioria dos nossos testadores hoje não conseguiriam discernir entre o ChatGPT e um ser humano. Acho que ele está sendo humilde. E se você olhar os outros, né, outras ferramentas que a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que é o Dreamlike, que eu tenho muita dificuldade de entender o que foi uma foto gerada pela inteligência artificial de uma pessoa que simplesmente não existe e uma foto de uma pessoa real, né? Então a gente começa a chegar num nível que enfim, talvez a gente não consiga realmente, né, diferenciar, entender o que foi feito por um robô, né, por uma inteligência artificial. O jornalismo e a publicidade já sofreram impactos com as novas tecnologias. Com a evolução vista no ChatGPT, novas mudanças virão? Sem dúvida, Celso. As aplicações são de fato inúmeras. Eu acho que as indústrias, as pessoas e os criativos vão descobrir aplicações a cada dia, né? Então você tem desde escrever código de software até corrigir erros de gramática. Eu vi agora na página do ChatGPT uma aplicação nova da Duolingo que auxilia o estudante na gramática francesa, né? Então o estudante escreve e o ChatGPT corrige a gramática. A própria geração, como o Gui falou, de imagens, de vídeos inclusive, que vai ser a próxima etapa provavelmente, e as execuções de tarefas mais repetitivas do dia a dia, como escrever um e-mail, né? Às vezes você escreve o mesmo e-mail várias vezes no mês, né? Então você diz, olha, por favor, explica qual é a vantagem de fazer software customizado ou de comprar um software pronto, né? Compara essas duas alternativas. Isso é um e-mail que eu tenho sempre escrito durante a minha vida profissional. Então hoje, a última vez eu pedi ao ChatGPT, olha, escreve para mim, e ele escreveu, ou ela escreveu, e foi muito bom. E eu simplesmente copiei, colei e mandei. Ou seja, eu diminuí aí em 5 minutos, 10 minutos o trabalho que eu tinha que fazer. Então eu acho que explorar esse tipo de tecnologia só está no começo, mas eu acho que a adoção, como a gente viu, foi muito, muito rápida. Eles chegaram, algumas publicações falaram que foi a tecnologia que foi adotada mais rapidamente, né, que teve mais usuários em menos tempo.
de toda a história da internet. Então eu acho que essa revolução aí vai ser muito mais rápida do que as outras, e eu acredito, na minha opinião, que essa onda é tão grande quanto a onda que ocorreu quando surgiu o World Wide Web, né, em 94. Exato, trazendo um pouco para a perspectiva, Celso, você comentou, né, da indústria da publicidade que teve uma grande mudança no digital. Eu entendo que com a ideia da inteligência artificial generativa a gente também tem uma mudança bem clara. Um dos exemplos eu citei aqui, que é a criação de personagens que simplesmente não existem. E aí, quando eu estou falando do ponto de vista de publicidade, eu estou falando do modelo perfeito, que eu consigo direcionar ele da maneira que eu quiser, eu não tenho que pagar direito de imagem dele, né? Eu tenho uma liberdade de criação muito grande. Então, isso deve trazer alguma mudança, e a gente precisa entender quais vão ser os impactos disso dentro da nossa realidade. A gente já tem algumas marcas brincando com avatares, né, num passado recente. E como é que a gente traz isso para uma questão que começa a ficar ainda mais sofisticada? Dentro da publicidade, a gente tem toda a questão de textos também, e consegue ajudar a gente nessa produção de textos, consegue ajudar a gente na definição de palavras-chave que sejam mais importantes para a busca de determinado produto. É uma coisa que exigiu uma experiência muito grande também de alguns profissionais no passado recente. A criação de trilhas sonoras, que sempre foi uma coisa muito complicada, porque também as trilhas têm seus direitos de uso. E aí, se você tem uma trilha que você usou num comercial de TV e vai usá-la na internet, você já não pode mais usar. E hoje eu posso simplesmente pedir também com algumas linhas de comando do tipo, eu quero uma dance music que seja cantada por um homem em português com falas alegres, e aí a gente consegue já gerar essa música e de repente utilizar isso, né, como na publicidade. Então isso tem expandido muito a possibilidade e a nossa capacidade criativa. É legal porque esse é um desafio que eu tenho muito aqui dentro da agência, que poxa, mas e aí? E como os criativos ficam? Né? E eu acho que vai existir uma nova onda de criativos que eles precisam ter uma capacidade estratégica muito grande para dar os comandos certos e ganhar tempo. Né? Então, um tempo que eles passavam antes, que a gente brinca no mercado de publicidade escovando pixel, talvez eles possam gastar tendo realmente grandes ideias, e a minha visão é que a gente também deve ter um período muito criativo na publicidade e na propaganda nos próximos anos, porque você vai facilitar tarefas e vai sobrar mais tempo para questões estratégicas, para questões que realmente façam diferença para as marcas. Profissões tradicionais, como direito, engenharia e medicina, elas também podem ser afetadas? Sem dúvida. Eu acho que a capacidade de produzir texto, de interpretar texto, de sumarizar texto é horizontal, ela toca vários segmentos do conhecimento humano. Então, por exemplo, no direito, o ChatGPT pode ler a Constituição inteira. E há sistemas hoje no Brasil, né, sistemas de domínio específico, que já conseguem, há alguns anos, já conseguem fazer o agrupamento de processos e eventualmente sugerir sentenças, né? Por quê? Porque um processo tem muito semelhante a outro processo novo que chegou, e aí é só você fazer a correspondência com a sentença que o juiz já deu daquele processo anterior. Então isso já era possível com tecnologias parecidas, mas não com uma máquina por trás tão potente, né, de 175 bilhões de parâmetros. Então eu acredito que vai ter um impacto bem grande na área de direito. Na área de engenharia, também li um artigo que existem 1.000 profissionais entre os profissionais que fazem só correção e profissionais que dão input ao ChatGPT para a área de engenharia de software, por exemplo, para você desenhar modelos, desenhar uma arquitetura, desenvolver mesmo código. Ele hoje já é capaz, né, de desenvolver código, mas eu acredito que eles estão projetando features ainda mais inteligentes para você ler uma descrição do que a pessoa quer, de um sistema que a pessoa quer, e ela conseguir modelar tudo e implementar tudo com o mínimo de ajuda
de um profissional de desenvolvimento de software. Então vai ter um impacto bem grande na produtividade desses profissionais. Saúde é algo também, é um sonho da IA desde os anos 80, né? Os chamados sistemas experts, os expert systems dos anos 80 se chamava assim, e o diagnóstico de fato é feito através de leituras de artigos, e é isso que o ChatGPT é tão bom, o ChatGPT e as outras concorrentes, de ler milhares ou milhões de artigos científicos e conseguir sumarizar. Então, se você descreve alguns sintomas, né, você pode ter um diagnóstico bem preciso que, obviamente, vai ser checado por um médico, mas é bem mais rápido, né? Um ou outro diagnóstico, e o médico pode eventualmente solicitar mais exames para que possa confirmar. Mas isso também é algo que já era possível de fazer com outros sistemas de domínio específico, e que agora, de fato, pela força com que o ChatGPT está na mídia, e pela popularidade que ele está alcançando, eu acho que vai chamar a atenção desses setores que talvez sejam um pouco mais conservadores. Gui, qual a sua visão? Quando a gente fala de medicina, tem uma questão que eu acho que é bem fantástica, que além dos artigos, né, você tem uma capacidade de conectar a relação de diagnóstico e tratamento, talvez do mundo inteiro, e entender onde e que situações aquele diagnóstico, aquele tratamento deram mais certo, né? Então acho que isso abre uma infinidade de possibilidades. Hoje a gente tem uma evolução muito grande da cirurgia robótica. Eventualmente a gente pode ter um cirurgião na Alemanha fazendo uma cirurgia aqui no Brasil com uma precisão gigante, né? Imagina se todos esses dados estão sendo agrupados, né, estão gerando um aprendizado novo, o quão melhor ainda essas cirurgias robóticas podem ser, né, e o quanto a gente vai gerar de conhecimento, né, porque essas pesquisas que são feitas, elas têm aí o seu grupo controle e tudo mais, mas de repente elas podem ser comparadas na prática de uma maneira que a gente ainda não viu, né. Quais as adaptações que a régua das inovações deve fazer a partir destas tecnologias? É uma pergunta difícil de responder, porque o ChatGPT, ou essa tecnologia em geral, né, ela muda o próprio ritmo do que é inovar, né? Porque o que me parece é que a própria inteligência artificial do ChatGPT, ela vai acelerar a inovação, né? E a inovação, por definição, é a aceleração da ciência e dos métodos e dos processos. Então, o que a gente vai ver agora é uma coisa que o Ray Kurzweil, que é um autor de IA bastante famoso no início do século XXI, aí em 1999, tem um livro dele que eu recomendo para todo mundo, chamado A Era das Máquinas Espirituais, onde ele já previa isso. Olha, vai haver inteligências artificiais que vão acelerar a nossa aceleração, ou seja, a nossa inovação. Então vai ter um impacto, na minha opinião, vai ter, e na verdade, na opinião do Ray Kurzweil, vai ter uma aceleração quadrática, né, quase, porque você, dentro da nosso ritmo normal de inovar, ou seja, o ser humano inovando, ele vai agora sentar num carro, né, e ele vai inovar dentro desse carro, ou seja, ele vai somar a velocidade dele à velocidade do carro, né, e aí eu acho que o céu vai ser o limite, né, para o que a gente vai esperar nos próximos 20 anos. Imagina aplicações em genética, novas terapias para doenças raras, a parte toda de novos materiais, né, toda a parte de energia, nutrição, novas máquinas. Então eu acho que todo esse ecossistema de inovação, ele vai ser impactado por essas tecnologias. E aí eu não falo somente do ChatGPT, que não é o único produto no mercado. Acredito que há várias empresas
em vários países, não só nos Estados Unidos, e não só de tecnologia, importando essas inovações, né? A tecnologia que eles se baseiam é uma tecnologia aberta, né? Ou seja, essas redes neurais existem há 40 anos, né? Essa estrutura de redes neurais artificiais, e os artigos científicos que as descrevem estão disponíveis. Então acredito que várias empresas, não somente de tecnologia, mas de outras áreas, vão começar a implementar seus próprios mini chat GPTs para domínios específicos. E aí eu acho que vai ter um impacto de fato global no nível de inovação que a gente vai fazer e na velocidade com que essa inovação vai surgir. Como você vê aqui? Eu acho que uma adaptação que já tem sido colocada em pauta é a adaptação ética, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. Existe uma série de medos, né, de teorias conspiratórias sobre a evolução da inteligência artificial, especialmente quando ela ganha essas características generativas. E eu acho que essa vai ter que ser uma discussão até mesmo para que a sociedade esteja tranquila com esses avanços e a gente possa tirar o melhor deles, sem que as pessoas achem que vamos todos parar no exterminador do futuro, né, num período breve. Quais as novas oportunidades previsíveis com as novas tecnologias? Bom, eu acho que vai haver uma corrida ao ouro, né? Vai haver, de fato, todas as empresas de tecnologia e de outros segmentos começam a entender o potencial do aumento de produtividade que essa ferramenta vai ter. Então, eu acho que o profissional que se interessar e que explorar, e a empresa profissional e a empresa que explorar essas tecnologias, vai de fato gerar um nível de produtividade que os seus concorrentes não vão ter, né? Em última análise, todo mundo vai ter que adotar isso se quiser permanecer competitivo. Então, oportunidade vai ter para quem for criativo e descobrir maneiras de gerar novos serviços e produtos em cima dessa plataforma. É um pouco quando começou o Google e as redes sociais há 30 anos atrás, o Google, 20 anos atrás, 15 anos atrás, as redes sociais, onde várias profissões ou surgiram dali, né, em publicidade, em pesquisa, em análise de dados, né, usando as plataformas que antes não haviam, e as plataformas atuais de IA. Obviamente que as plataformas de IA, como são genéricas, abrem oportunidade para qualquer tipo de profissional. Eu concordo com o Jailson nesse ponto. Eu acho que todas as oportunidades elas vão ter muito a ver com uma questão de produtividade, né? Seja a produtividade na realização de algumas tarefas, como eu citei aqui, né, de tarefas que a gente tem na publicidade. Imagina fazer um casting, escolher o modelo, ir lá, tirar as fotos dele. Hoje a gente simplesmente pode pegar e dar uma linha de comando e a imagem que é gerada é uma imagem bem impressionante. E obviamente isso vai trazer novos perfis profissionais. Eu acho que é muito importante que as pessoas se interessem, sejam curiosas e comecem a pensar até como que o trabalho delas pode ser adaptado nesse sentido, até para evitar um pouco desses receios de, olha, será que além das oportunidades, quais são os empregos que vão ser retirados e tudo mais. Acho que na verdade vai ser uma mudança de trabalho, né, a maneira como a gente encara esse trabalho, e eu tenho defendido muito para a minha equipe a capacidade de desenvolver essas habilidades analíticas, essas habilidades estratégicas, porque elas vão permitir que a gente faça o melhor uso dessas ferramentas. Chegamos ao fim da entrevista e tenho um convite para você que gostou da nossa conversa. Conheça nossos episódios publicados. Se gostar, queremos nossa parte em estrelas. Compartilhe as melhores entrevistas. Estimule o algoritmo com sua interação. Acreditamos no modelo que as startups estabeleceram. Nos apresentamos como um canal desse universo. Eu sou o Celso Calheiros e este foi o Stranger Topics.